Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander Dias e eu estou muito feliz por receber você aqui. Então fica aqui comigo que o assunto é bastante interessante. Ainda mais nessa crise, nessa pandemia, onde tem muitas pessoas desempregadas, estressadas, ansiosas, e isso acaba desencadeando várias, doenças emocionais. E eu quero te ajudar. Então, se você tiver, coloque fones de ouvido, assista em algum lugar reservado, porque depois da vinheta eu vou te entregar a ferramenta para você ser protagonista da sua mente. Talvez você esteja refém em alguma área da sua vida e você não sabe. Beleza? Então toca aqui. Então, você sabia que esse estado de pressão absoluta atrapalha totalmente seu sono? Se você não tem um bom... Você sabia que a depressão é o segundo maior problema de saúde pública do mundo? Porque no mundo está cheio de pessoas com dificuldades no emprego, na situação financeira, o filho que está preocupando, não sei se eu caso ou eu compro uma bicicleta, a pressão do chefe, o gerente que tem que sempre cumprir metas e metas e metas, está sempre sob pressão. Você sabia que esse estado de pressão absoluta atrapalha totalmente seu sono? Se você não descansa, não tem um bom sono, você acorda sem vitalidade, você acorda sem ter muitas vontades, você acaba esquecendo as coisas. E esse é o princípio de muitas doenças emocionais que as pessoas desencadeiam em sua vida. Porém, na verdade, o seu problema não é emocional. Emocional é porque você fica irritado, você perde o apetite, você fica triste, você chora, você se sente inseguro, começa a ficar ansioso, aí de repente você procura a medicina e a medicina vai te dar medicação controlada e a medicina vai te diagnosticar com síndrome do pânico, esquizofrenia, bipolaridade, depressão. E o pior de tudo é que a medicina convencional ela afirma que essas doenças não têm cura, que só tem controle. E o controle é tomar remédio ou medicação para a vida toda. E isso não é verdade, porque esses distúrbios são distúrbios das suas crenças. E eu vou te explicar. Se você não gosta de uma música que está tocando no rádio, você troca de música, trocando a estação, ou seja, você mudou a frequência e achou a sua música preferida. Se você está assistindo esse vídeo incrível, é porque seu celular está conectado a alguma frequência, recebendo do satélite, por exemplo. Ou seja, tudo é onda, e quando eu falo em onda, eu falo de frequência. Em qual rádio da vida você está sintonizado? É só olhar para a sua vida e perceber os resultados. Está escutando sua música preferida? Ou a música que não gosta? Tudo muda quando mudamos nossa forma de pensar. Mudamos a rádio, a frequência. O que é frequência? É o número de ondas eletromagnéticas que passam por um determinado ponto em um segundo. Tudo tem um campo eletromagnético. O rádio, o celular, eu, você, os animais, o planeta. A Terra é cercada por um campo eletromagnético poderoso que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, cerca de 100 km acima de nós, chamado de ressonância Schumann. Essa ressonância é mais ou menos constante, na ordem de 7,83 pulsação por segundo. Funciona como uma espécie de marca-passo, responsável pelo equilíbrio da biosfera, onde habitam várias formas de vida. Todos os vertebrados que habitam nesse planeta são dotados da mesma frequência, de 7,83 Hz.
Essa ressonância está conectada de alguma forma com a consciência humana, pois nossas ondas cerebrais operam nessa frequência. Por milhares de anos, as batidas do coração da Terra tinham essa frequência de pulsações e a vida se desenrolava em relativo equilíbrio ecológico. Ocorre que a partir dos anos 80 para o 90, a frequência passou de 7,83 Hz para 11,13 Hz por segundo. O coração da Terra disparou. Consequentemente, desequilíbrios ecológicos se fizeram sentir. Perturbações climáticas, maior atividade dos vulcões, aumento de tensão, conflitos no mundo e o aumento geral do comportamento desviante nas pessoas. Devido à aceleração geral, a percepção de 24 horas do dia, na verdade, é somente 16 horas. Essa interação da ressonância com o cérebro coordenam os pulsos elétricos, que controlam o nível de serotonina e melatonina, duas substâncias reguladoras do ciclo diuturno e noturno do ser humano, com consequência em diversas funções vitais, como a pressão sanguínea, respiração, sistema imunológico e processos cardíacos e neurológicos do corpo humano, porque nossas ondas nervosas vibram em faixas de frequências semelhantes da ressonância de Schumann. Estamos vivendo em meio a ela. E se ela saiu da sua frequência original, isso pode influenciar a você estar se sentindo mais estressado, mais cansado, fora de equilíbrio. Assim, seria preciso um ajuste na frequência correta, para voltarmos a um estado de ressonância e sintonia com a frequência adequada, para experimentar benefícios como melhora na leitura, melhora na aprendizagem, no rejuvenescimento, no seu equilíbrio e principalmente tolerância ao estresse. Incrível, né? Depois que eu descobri isso, comecei a usar ferramentas para equilibrar minha frequência natural. Veja só. Nosso cérebro é dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Hemisfério esquerdo é o lado lógico, o lado da razão. É aquele lado que você calcula. É o lado que você aprende matemática, o lado racional. Tem o controle do sistema nervoso simpático. Esse sistema tem a característica de contrair a musculatura do seu corpo físico. Então, é aquela parte que te prepara para uma situação de alerta, para uma situação de perigo, um ataque. Quando você sente que é atacado, você vai se preparar para o contra-ataque. Músculos firmes, rígidos, pronto para a guerra, não é verdade? E o hemisfério direito é aquele lado mais tranquilo, mais manso. É o lado da criatividade, é o lado da fé. É o lado que você se liga com a espiritualidade. E quando você tem suas ações funcionando por esse lado direito, você está acionando o sistema nervoso parasimpático. É aquele do relaxamento. Por exemplo, você não consegue ter uma sensação gostosa se você estiver tenso. Você consegue namorar sob pressão? Duvido, hein? Para você estar namorando, você tem que estar relaxado. Em compensação, se você estiver praticando um esporte, estiver competindo ou estar no seu próprio mundo corporativo, no seu trabalho, você não pode ficar totalmente relaxado. Você vai perder a competição. Você tem que estar preparado. Então, na verdade, você precisa de um equilíbrio desses dois sistemas, porque os dois sistemas, eles têm função de um ajudar o outro. Então, o segredo é ter o equilíbrio desses dois hemisférios. Por exemplo, quando você está em estado de alerta, com o hemisfério esquerdo acionado, o lado lógico, quando você está se defendendo,
você acelera a sua pulsação cerebral e os seus batimentos cardíacos. Porque o nosso cérebro, quando você faz aquele exame, o eletroencefalógrafo, aquele que você vai no médico e bota um monte de fiozinho pendurado, você mede ali os batimentos, ou seja, os impulsos do seu cérebro. E isso é medido por segundo. Agora vou te mostrar uma tabela para você entender como você se comporta em função do seu pensamento e da sua emoção. Então, a ativação do hemisfério esquerdo, quando você está aí na situação de prestar atenção, você está relaxado e de repente você vê uma situação que te chama a atenção. Opa, eu preciso provavelmente me defender. Quando você está relaxado, você está normalmente por volta de 10 ciclos por segundo no seu cérebro, de 8 a 10 ciclos de batimento ali. Quando você começa a estar já em atenção, o hemisfério esquerdo entra em atenção e você já começa a subir a sua pulsação. Você vai até 14. Então, 14 ciclos, você já começa a produzir adrenalina, porque a adrenalina é aquele hormônio que faz você ficar com a musculatura pronta para qualquer reação necessária. Aí, se você vê que o perigo é iminente, você estava só com atenção, você ficou em estado de alerta. Opa, preciso ficar alerta aqui para ver se eu não vou ser atacado. Aí você já entra em 16 ciclos e você vai subindo, né? A coisa começou a acontecer, você já vai ficar nervoso. Você já está na faixa de 18 ciclos. Está aumentando a pulsação cerebral e também o seu batimento cardíaco. Aí quando você atinge por volta de 20 ciclos, você atinge o estado de medo. Isso mesmo. Aí você já fica com medo. Aí o medo já é aquela reação sua da mente que te motiva a abandonar o processo. Aí você já entra em processo de pensar e agir e decodificar já baseada na parte reptiliana do seu cérebro, que é a base que vai ali na medula. E você tem aquele algo instintivo que é: o que eu faço aqui? Eu ataco ou eu fujo? É aquela decisão rápida ali, que você sabe. Se você se sentir inseguro, você vê que não pode com aquela situação, você não vai resolver, você quer fugir, você quer escapar, não é? Agora, se você sente que você domina a situação, você toma uma atitude imediata, seja ela qual for. E o interessante é entender que quando você atinge 21 ciclos por segundo, essa é a barreira do indivíduo. Aí você entrou literalmente no estado de pânico. Aí é quando você perde a noção de tudo. Você deixa de ter controle sobre você mesmo. Aquelas pessoas que sofrem de síndrome do pânico, dificilmente elas conseguem estar em estado alfa, que é de 8 a 10 ciclos por segundo. É muito raro. Ah, mas ela toma medicação. Ela pode estar relaxada muscularmente, mas a mente continua lá em cima. E qualquer situação que ela mesma crie de pensamento, ela já sobe. Então uma pessoa dessa geralmente, ela trabalha na faixa de 16 a 18 ciclos por segundo. Um medinho um pouquinho maior, pum, já vai para 21, já fica refém da situação. Na medida em que você atua com seu corpo relaxado ou ativo, preparado para o ataque, você está mexendo com todo o seu sistema. Então quando o nosso coração, que é um músculo por exemplo, ele está acelerado, ele perde a flexibilidade. Então o nosso coração, ele puxa o sangue e solta, não é? Na medida em que ele tem essa flexibilidade, ele manda sangue suficiente para todo o nosso corpo físico. Porém, na medida em que ele está refém do sistema nervoso, ele perde essa capacidade de expandir totalmente. Então ele tem que acelerar os batimentos porque ele não consegue ser flexível. Ele tem que trabalhar mais rápido. Isso significa que ele manda muito menos sangue para todo o nosso sistema. Agora vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está se dando presente vivendo sob pressão? Tá nada. Você está preocupado com as coisas, com o chefe, com o amor, com o desamor, com o desemprego, com o dinheiro. Enfim, permanecer nesse estado é ruim para a sua saúde física e emocional. Assuma seu controle. Se imagine sendo uma pessoa livre, apaixonada pela vida, por aprender, por ensinar. Você pode. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com algum amigo para que faça sentido para ele também. E se você entendeu o
que foi passado aqui, se você entendeu a mensagem desse vídeo, você vai sintonizar na sua rádio correta e escutar a sua música preferida.